Oi galera, continuando aqui as nossas aulas sobre agricultura familiar e agroecologia. Então, só relembrando o que é agricultura familiar, a gente trata como agricultura familiar as atividades desenvolvidas no campo relacionadas ao uso da mão de obra quase que exclusivamente familiar. Por que quase exclusivamente? Muitas vezes ocorre, de forma intermitente, a contratação de algumas pessoas para auxiliar em processos de colheita e de plantio nas propriedades rurais, sobretudo em propriedades um pouco maiores ou com ciclos de produção. Mas na maioria das vezes, quem desempenha o trabalho são pessoas da própria família que moram ali na zona rural, e o trabalho é tido como um trabalho cooperativo, ou seja, não há uma função específica para cada pessoa, e sim várias desempenham várias funções e ocorre até mesmo a troca dessas funções entre elas. Os fins da produção da agricultura familiar se baseiam na subsistência, ou seja, a produção de alimento para a própria família, a venda de excedentes, ou seja, do que sobra daquilo, e também de determinadas culturas que são plantadas para se ter o dinheiro para se comprar coisas que não podem ser produzidas ali, é óbvio. Então, quando a gente fala de práticas agroecológicas, a gente está falando de conjunto de técnicas, informações que se adquire ao longo do tempo para diminuir os impactos da ação humana da agricultura naquele ambiente. Entre elas, hoje, a gente pode citar a manutenção da vegetação nativa, próxima de córregos, a montagem do plantio, o desenho do plantio no terreno, de forma que dificulte o carreamento do solo para os rios com a enxurrada das chuvas, a manutenção de árvores em meio a piquetes de pastagem para a qualidade para o conforto do gado, por exemplo, a diversificação de culturas, para diminuir as pragas, diminuir o ataque de pragas, o uso de terraços e curvas de nível em áreas de encosta para diminuir as perdas de solo também, assim como citado aqui, mas em áreas de maior declive. Então existem várias e várias técnicas que diminuem o impacto da agricultura sobre o ambiente, já que há uma alteração da vegetação natural. Então nós podemos citar aqui entre essas técnicas também a combinação de cultura. Existem diferentes tipos de combinação de cultura. Então quando você está cultivando mais do que uma espécie de planta em um determinado local, no mesmo ano agrícola, é uma combinação de cultura. Elas podem estar ao mesmo tempo no mesmo local. Então, quando isso acontece, é diferente daqui, onde nós temos a rotação. Quando isso aqui acontece, nós temos o que é chamado de culturas intercaladas ou consorciamento. Aqui é um desenho bem organizadinho para a gente mostrar que quando se faz o plantio comercial, se tem esse interesse de respeitar as distâncias entre as plantas, porque com esse distanciamento as plantas recebem a quantidade de luz suficiente para elas fazerem a fotossíntese e produzir adequadamente. Se você faz um plantio com tudo bagunçado, um em cima do outro, vai acontecer o quê? A luz não vai chegar a todos os indivíduos ali e muitos deles não vão ser produtivos. Então há necessidade de se ter o cuidado para que elas não tenham uma competição das plantas por luz e isso prejudique a produtividade. O consorciamento ele é muito interessante, ele diminui os riscos de pragas, e o ataque de pragas, de percevejos, de fungos e afins, porque a proliferação dos indivíduos que normalmente são predados por uma mesma espécie ocorre de forma mais lenta, porque uma cultura serve como barreira para a chegada desse predador até a outra espécie que serve de alimento. Um outro tipo de combinação de culturas é a rotação de culturas, que é mais conhecida quando a gente cita exemplos da produção em larga escala, como ocorre na nossa região, a retirada do soja e a colocação do milho, Mas isso é um ponto que a gente vai ver em mais detalhes logo adiante. As primeiras questões da primeira semana são mais voltadas ao consorciamento e o plantio em Minas. Quando a gente fala dos conteúdos da parte 2 e 3, aí a gente entra na rotação de culturas. E a rotação de cultura ela tem entre as principais
os principais objetivos, um melhor aproveitamento do solo e da saúde do solo. Por quê? Quando se faz a adubação para um determinado plantio, quando se retira essa cultura e já se insere outra, né, que é a rotação, você colocar uma quando se retira a outra, você vai estar utilizando os nutrientes que a primeira cultura não utilizou. Isso aumenta a sua produtividade, né, porque você está otimizando e diminuindo gastos. Outra questão, os restos, por exemplo, né, a palhada dessa primeira cultura, ela pode servir de adubo para o solo. Se você não está fazendo a capina ou gradeando o solo, você está diminuindo a compactação do solo, a manutenção da palha e dos restos do primeiro vegetal, aumentando a matéria orgânica, né? Então, tudo isso gera variabilidade genética e resistência a pragas também no ambiente, justamente pela diversificação. As atividades da segunda semana são direcionadas a isso, e aí, para a terceira semana, a gente vai falar dos cordões de contorno, que são plantas que são utilizadas para fazer um cordão mesmo para envolver uma área de plantio. Pode ser em torno de toda a propriedade ou em determinados pontos, que visam o isolamento, funciona como uma cerca viva. Até eu utilizei aqui uma daquelas que são utilizadas de forma ornamental, né? Elas têm a função de proteger o cultivo, atraem polinizadores como abelhas, como pássaros, outros insetos que também servem como polinizadores, e promovem uma diversidade vegetal entre as áreas, funcionando também como uma barreira para predadores. Aqui uma barreira de bananeiras, por exemplo, que é bem interessante. Há outros tipos de barreiras que são chamados de quebra-ventos, que servem justamente para diminuir a intensidade dos ventos sobre a lavoura. Então, na nossa região, que é uma área de planalto, aqui no centro-norte de Mato Grosso, conforme a idade do milho, por exemplo, podem acontecer ventanias que fazem com que esses milhos deitem, e há prejuízos. Então, principalmente quando o produtor é um pequeno produtor, qualquer perda é muito significativa. Então, o uso de quebra-ventos para diminuir esse deitamento do milho, ou, por exemplo, o vento sobre o cafezal, que faz com que perca muitas flores, né, e sementes, isso pode ser diminuído com o uso de quebra-ventos. Há alguns conceitos sobre os quebra-ventos, porque já são muito estudados e utilizados. Um deles é que o comprimento, né, dessa linha de árvores ele deve ser de 20 vezes, pelo menos, a altura. Então, se você tem ali árvores de 5 metros, você multiplica 5 por 20, né, então você tem que ter uma linha de pelo menos 100 metros de árvores, né, para se ter esse exemplo. E hoje se sabe que essa barreira ela não pode ser completamente isolante, ou seja, ela tem que deixar parte do vento passar. Porque se ela for isolante, o vento que passa por cima rapidamente vai descer e vai gerar problemas logo em seguida aqui nessa vegetação que foi plantada em seguida. Se o vento passar em partes, né, penetrar por essas árvores, ele vai perder velocidade, o vento que passa por cima vai demorar mais para descer e isso vai gerar menos problemas para sua cultura. As atividades aí são voltadas a isso, então foquem na leitura, façam a leitura, tentem realizar as atividades, creio que vocês vão conseguir resolver todos. Tendo dúvidas, só me mandar mensagem, gente, beleza? Estou à disposição, grande abraço, seguimos firmes.